boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez nesta sexta-feira para te trazer muita informação, um bate-papo gostoso, importante, mas também a gente vai deixar bem leve. Estou recebendo aqui a Sandra Strauss, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Samira. Que bom estar aqui. Igualmente, prazer em te receber, viu? A Sandra, ela é professora transformacional de Cabala e Meditação. Ela é autora do livro A Cabala da Casa, tem um trabalho reconhecido em vários países e está lançando agora, na próxima semana. A gente vai falar bastante do Engenharia da Alma, transformando medos em potências. Parabéns. Obrigada. Mais um filho que nasce. Não é? Livro é filho. Livro é filho, eu tenho certeza disso, e o ouvinte também. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM, pelo aplicativo e lá pelo site vibemundialfm.com.br. Pode ouvir e você pode também nos assistir. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Já se inscreve, já participa e fica com a gente lá o tempo todo. Sandrinha, sem muitas delongas aqui, já vamos começar o nosso bate-papo. Engenharia da alma, né? Uma reconstrução da vida da gente. É isso? Qual que é o significado do título deste livro? Engenharia, a gente acha que ela está pautada em coisas físicas, né? Mas, gigantes. na verdade, gigantes. Mas, na verdade, a gente está falando de estrutura. E a nossa alma tem uma estrutura e precisa ser reestruturada. A engenharia, se a gente pegar o conceito dela, é a aplicação de métodos científicos ou empíricos de observação, que a gente utiliza recursos naturais e os nossos recursos da nossa natureza, da natureza de cada pessoa, em benefício do ser humano. Então, engenharia pode ser da alma, sim, e a gente precisa se autoconhecer. Acho que hoje as pessoas estão buscando o que sempre precisariam ter buscado, porque quando a gente se conhece, a gente faz escolhas mais claras, a nossa vida é mais pautada em escolhas que não passam pelas escolhas das pessoas, e sim pelas nossas, aquilo que a gente quer ser, como a gente quer existir, e para isso a gente precisa de autoconhecimento. E pelo que eu estou vendo aqui, você é fundadora da Escola Engenharia da Alma, que é o mesmo nome do livro. Na verdade, é um método criado? Na verdade, Engenharia da Alma, em livros, vai ser uma série. Então, a gente está começando... que legal! A gente está começando com Transformando Medos em Potências. Para mim, o nome do livro é Transformando Medos em Potências, porque é isso que a gente vai trabalhar. Então a partir do método Engenharia da Alma, a gente vai trabalhar transformando medos em potências. E é disso que a gente vai falar. Eu já vou fazer o convite aqui para vocês. Já vamos convidar o ouvinte, já de cara... para o lançamento, né? Sim. A sessão de autógrafos que vai acontecer na terça-feira, dia 28. Na Cultura, na Avenida Paulista. Aqui na Avenida Paulista, você conhece, no Conjunto Nacional, a partir das 18 horas até as 22 horas, tem a sessão de autógrafos. Só passar, dar um abraço. Sim, eu vou adorar. Prestigiar pela editora Citadel. Um abraço para André, para Marcial, né? Para toda a equipe deles lá. Meu editor que foi me resgatar. O editor maravilhoso, parceirão nosso aqui. Vamos lá, então. Eu quero começar a entender qual que é a estrutura deste livro. Quando você fala de medos, como que eu pego um medo que pode ser pequeno, médio, grande ou gigante e olhar para ele de uma forma que eu possa transformá-lo na minha maior potência? Como que é esse processo? Existe um método para isso? Parte de mim? Tudo parte da gente querer, e da gente começar a enfrentar. O que é enfrentar? É colocar na frente. A nossa mente o tempo inteiro conversa com a gente e grande parte assim, dos nossos pensamentos, já fizeram uma pesquisa que a gente tem 70 mil pensamentos negativos por dia. Negativo? Eu não sei quem mediu isso, mas isso é uma pesquisa científica.
Mas eu não diria negativo por ser ruim, mas negativo por ser um contrafluxo, né? A nossa mente vai mandar informações para a gente. Fica aqui, não sai da sua zona de conforto, não tenta não, porque vai ser difícil. Só que isso está muito no nosso subconsciente. Só que, na verdade, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se a gente está vibrando medo, a gente não consegue dar um salto à frente. Por quê? O medo é uma emoção. São 4 emoções básicas, né? Eu digo que emoções são movimentos, são emotions. O medo é um movimento que é para trás. E mais interessante é que ele tem a ver com o futuro, né? Porque o medo ele tem a ver com alguma coisa que pode acontecer. E ele é mental, é desses medos que a gente está falando no livro. Eu acho importante a gente falar isso, Samira. Porque quando eu fui testar o método com os meus alunos, na escola Engenharia da Alma, eles ficaram tão corajosos, que começaram a saltar de paraquedas, pular do barco e nunca tinha nadado e começar a aprender a nadar. Na verdade, a gente não está... Claro que isso vai incentivar a gente quebrar padrões de medos e de algo que deixa a gente num lugar de estagnação e de paralisação, porque é isso que a gente quer quebrar. A energia paralisada, a energia estagnada, essa sim é a nociva. Porque a negativa e a positiva, isso faz parte da vida. A gente desce, a gente sobe, né? Cai, levanta. Elas conversam, né? Elas conversam. Fluxo. É fluxo. A gente fala muito de fluxo nesse livro. A estagnada é aquele pi... É quase que uma morte, sabe? Entendi. Então, é desse tipo de energia, de estagnação, que a gente tem que ter cuidado. E o medo é um movimento para trás. Claro que a gente tem que ter um determinado temor, que é o limite, que é até onde eu posso ir. Claro que a gente tem que ter precauções, mas não é um medo que fica alimentando quem eu sou, que não deixa eu fluir, não deixa eu expressar quem eu sou. Por quê? São diversos tipos de medos. Aí depois você pode sinalizar alguns eu vou pra até, gente? Mas não são alguns, não são muitos. A gente são muitos, então assim... a gente tem medo de escassez. Tem medo de escassez. Né? E cada medo desses são 6 medos básicos que eu cito. Né? O medo da escassez, a gente tem medo de empobrecer, medo de não ser suficiente, tem o medo da críticas. Se a gente quiser, esse eu acho que é o que mais pega. Todo mundo tem medo de crítica. Às vezes você precisa fazer alguma coisa, você deixa de fazer porque você pensa que o outro vai pensar de você. Né? Mas tu tem solução. Sim. Porque as pessoas acham, não quero me deparar com os meus medos porque eu vou atrair mais medo. É igual o medo da morte. Não quero falar da morte porque eu acho que eu vou atrair a morte. Não é assim que funciona. Funciona a gente enfrentando, colocando na frente, reconhecendo quando esse medo surge, e aí tem diversos exercícios. O livro traz vários exercícios para você reconhecer, transformar e agir. E quando a gente age, a gente é a causa da nossa vida e não o efeito de um medo que nem aconteceu. Então, voltando aqui nos medos, Samira, medo de doença, medo da solidão, medo da velhice, medo da morte. Aí cada medo desse tem, né, submedos. Tem submedos. São muitos os submedos. Você quer que eu cite? Que aí as pessoas... Pode citar. Porque aí os ouvintes já mais vão, próximo. Né, já vão identificando. Realmente eu tenho esse medo. Eu nunca parei para pensar que eu tenho esse medo. Onde é que esse medo pode estar me impactando na minha vida e não fazendo com que eu flua? Esse é o questionamento que o livro faz com o leitor, né? Exatamente. A partir da leitura, a gente começa a questionar etapas importantes ali. Que medo é esse? O que eu sinto? Aí eu posso chegar que, de repente, eu tenho medo da escassez. Não, e essa pergunta, o que eu sinto, ninguém ensinou isso pra gente. Não, na escola não dá. E é difícil, né? O que eu estou sentindo agora? Isso é um dos exercícios. Porque o poder da atração não é do pensamento, é do sentimento, que é um ponto aqui energético dentro do nosso peito. Esse sim é que vibra e esse a gente não engana. Não tem como enganar ele. Não, ele pulsa quando ele reage. Exatamente. E falando nesses medos, né? Então, por exemplo, o medo da escassez. É um medo da pobreza extrema, medo de decair, medo de falhar. E aí eu tenho um grande projeto. Não, mas não sei, pode ser que dê certo. Mas a gente tem que parar, primeiro reconhecer, porque o primeiro capítulo, inclusive, é esse, prazer em reconhecê-lo. Porque ele está aí dentro de você. Reconhecer o medo. Reconhecer o medo. E reconhece. E a gente vai aprender a abraçar o medo, a acalmar o medo e transformar esse medo numa potência para você ser a ação, para você ser o protagonista da sua vida. Porque senão você vai ser vítima
de você mesmo. Uhum. Entendi. É como se você estivesse até fortalecendo aquele medo para poder superar este medo. Não é nem fortalecendo, é olhando para ele existe em mim. Então, o que, que eu faço com isso? A gente nega, é mais fácil negar. Não vou, tenho medo de falhar, então não vou fazer. Negou, estagnou, e o teu sonho? O que, que você faz com isso? E esses medos, quando eu falo destes medos, eu não estou falando de fobias. Não são fobias. Fobias são outras coisas. Exatamente. Tá. Esses medos eu preciso olhar para eles, reconhecer, como você diz no primeiro capítulo, e transformar. Tem várias formas de se transformar. Inclusive, o livro ele propõe vários exercícios, inclusive a construção do seu mantra pessoal de poder. O mantra é uma frase que a gente repete e tem uma fórmula. Engenharia tem que ter fórmula. Engenharia tem que ter fórmula. Então, e ele é pessoal porque ele pega a primeira letra do seu nome, ele pega a segunda letra do seu nome. Tudo isso tem um para quê, tem um porquê e um para quê. E aí você tem uma construção isso. E aí você repete. Escuta, Samira, você realmente é digna. Você sabe que as nossas primeiras letras são iguais? S e A. Olha só. É verdade. Né? Eu tenho meu mantra pessoal de poder, só que ele só eu posso saber. E esse mantra pessoal utiliza-se o dia todo. Meu filho saiu de casa, caramba, vai perder o celular, vai ser assaltado, eu tô morrendo de medo. Escuta, Sandra, você realmente é digna. Tá. Aí você traz o mantra e se fortalece. Se fortalece. O mantra ele te fortalece e ele tira isso, porque esse medo ele não é real. Ele só vai servir para te paralisar. As fobias começam nesse lugar. E quando o medo vai tomando uma dimensão muito maior, vira pânico, vira fobia. Aí já vira patologia. Já vira patologia a ponto da pessoa precisar de medicamentos. Então, para que a gente precise menos de medicamentos, porque o curador ele é interno, né? E é isso que esse livro propõe. Ele propõe uma cura. E as histórias que tem nesse manuscrito Você são vai incríveis. Contando historinhas, Vou contando então. Historinhas de quem está fazendo vestibular. Né? E morre de medo. Medo de dar branco. Medo de dar branco. E dá medo branco. Medo de não passar. Medo de errar. Medo de errar é um dos erros mais comuns, né? E aí você não tenta, você fica parado ali. Então, esse livro ele vai falar para muita gente, né? Então, desde o vestibulando que está ali, que às vezes está na terceira tentativa, a história é essa. Ela dá um pânico ali, mas pânico do quê? Ela estudou, ela sabe o conteúdo, ela está pronta. Então, ela tem como se fortalecer e olhar para a potência ao invés de olhar para uma paralisação. E sabe-se de onde vem essa paralisação? Existem pesquisas demonstrando? Sim. Travou por determinada situação? Sim. Aí já é mais terapêutico. Sim, aí precisa, né? Aqui a gente vai falar de autoajuda mesmo, aquele negócio. Existe, né? Então eu vou à prática. Prática. Esse é a prática. E o livro está muito prático. E você, por ter tanto conhecimento da Cabala, traz elementos da Cabala para esse trabalho também? Eu sou cabalista, sou professora de Cabala. E a árvore da vida é a estrutura da nossa alma. O que é corpo? Cabeça, tronco e membros. Né? Estrutura da nossa alma são as nossas expressões: certeza, convicção, esperança, sabedoria, entendimento, amor, generosidade, disciplina, permanência, equilíbrio, evolução, pactos, vínculos, realização. Isso tudo a gente não toca. Né? Quando a gente tem um machucadinho no dedo, é muito fácil a gente olhar e botar um band-aid. Né? Mas e quando a minha certeza e a minha convicção estão machucadas, estão na sombra? Estou cheia de dúvidas. Eu estou com uma dúvida cética, eu estou desesperançosa. Então, a árvore da vida, ela traz essa estrutura de autoconhecimento. Mas eu não falo de cabala nesse livro. Não. É o teu conhecimento que... Mas está intrínseco aqui. Não completamente. Você não fala de cabala, mas todo o teu conhecimento cabalístico todo acabou tá aí, fluindo nesse trabalho. Tá aí. A minha ciência, ela é cabalística. Não é? Quanto tempo você tem de cabalista? 23 anos. 23 anos. É um número significativo. Bastante. Não é? Eu tô cada falando... ano é uma nova conquista, né? Porque essa sabedoria, ela é apaixonante. E a vida que anda, né? Não é isso? É a vida andando para frente. E no processo de fazer este livro, quanto tempo você levou? Esse livro foi rápido.
para escrever, né? Foi. Eu demorei 15 anos para escrever o meu primeiro livro, A Cabala da Casa. E eu vou ter essa pergunta no dia 28, no dia do lançamento. Porque teve medos? Não, não tive medos. É um livro que é um método também de harmonização de ambientes, mas no dia do lançamento todo mundo perguntava, quando é que é o próximo? Eu falei, gente, eu ainda nem lancei, né? Esse bebê está nascendo, quando é que é o próximo? Sim. O próximo veio foi 2015, então são quase 8 anos, né? Verdade. Nossa, 8 anos. Mas agora vai sair um por ano, Não, mas não tem problema, que agora você está falando que é uma série. É uma série. Então, aí acho que já tem um esquema já traçado na tua mente. Depois eu vou te contar quais são os próximos. Vão me perguntar, né, quais são os próximos. Vão perguntar. Mas o Transformando Medos... Você quer falar pra gente aqui já? Eu vou falar. Pode falar. O Transformando Medos em Potências foram 4 meses. Rápido mesmo. Foi muito rápido, acho que foi meio que um download. Eu parei para fazer isso, foi um momento que o mundo parou, né? A gente não pode falar aqui a palavra, né? Não pode falar a palavra. O mundo parou e eu botei... O mundo parou e você começou a escrever. E aí coloquei um jornalista, o Carlos Ranieri, para me ajudar a organizar, porque eu tenho essa forma de escrita. Eu escrevo, vai, organiza, volta aqui para mim. Aí eu reescrevo. Perfeito. E isso me dá agilidade. Só que demorou 3 anos para lançar. Isso foi em março de 2020. Foi lá naquele ano fatídico. Mas produziu. Mas interessante porque... Mas está saindo no momento que tem que sair. Eu acho também, porque a gente estava tão apavorado sem saber que estava apavorado, né? Com tanta incerteza do futuro. Alguma coisa a gente tinha que fazer, né? Exatamente. Abre a tela do computador e escreve. Isso. E quais os outros temas que você pretende abordar? Então, a gente tem o primeiro, Engenharia da Alma, Transformando Medos em Potências. O segundo, Engenharia da Alma, Reaprendendo a Amar. Importante. Coisa mais linda do mundo. Aqui diz, né? Qual é a frase da perfeição que diz o Transformando Medos em Potências? Cadê? Tem uma frase assim, o importante é não ser perfeito, alguma coisa assim, né? Que a gente estava até falando da perfeição, que a gente tem que buscar a excelência. Nem sei onde está, amiga. Não faz mal, né? Não busque a perfeição, busque a excelência, porque quando a gente busca a excelência, a gente vai buscar dar o melhor da gente, não a perfeição, porque a perfeição também deixa a gente num lugar estagnado. Já o Reaprendendo a Amar, ele vai falar o seguinte, só ama quem se decepciona. Também. Se você não está disposta a se decepcionar, não comece então, porque a gente vai se decepcionar mesmo e as pessoas também criam barreiras por não quererem mais se decepcionar, mas não adianta, pra gente, quem ama se decepciona. Então, Reaprendendo a Amar também tem métodos para a gente reaprender a amar. Para olhar para o futuro de uma forma... Porque é tão bom amar. Não é bom? É bom demais. É melhor amar do que ser amado, mas é também maravilhoso ser amado. Não é? Eu acho que falar de amor é um tema bastante consistente, né? E aqui muito corriqueiro. Mas você entender todo o processo do amar... Sim. Acho que a pessoa começa a se olhar de uma forma também mais amorosa. Porque começa no auto-amor. Né? E o que passou, passou. Exatamente. A gente atravessou um portal, já foi. E a gente honra, né, tudo. A gente tem que... Quem nunca, né? Olhar para um lugar de honrar o passado, né, estar no presente, porque a meditação é isso. Meditação não é no alto do Himalaia. É você respirar e estar no momento presente, que nem a gente está aqui. A gente não está aqui pensando na conta que a gente tem que pagar. Não, a gente está aqui. Isso é um processo meditativo. Está no agora, né? Está no agora. Para que, a partir desse agora, que a gente vai construir um futuro. Não é mental. Então, a gente, no Engenharia da Alma, a gente sai muito do mental para ir para a prática, que é maravilhoso. O terceiro, Engenharia da Alma, Amplifique-se na prosperidade. Aí, prosperidade. Que a prosperidade, eu digo que ela passa pelo seu bem-querer, pelo seu bem-estar. Bem-querer é um banquinho de 3 pernas. Bem-querer, bem-estar, bem-viver. Então, os cabalistas sabem, né, que nós somos... tá falando de espiritualidade, vai falar de prosperidade? Sim. Lógico. Prosperidade de espírito e material. Lógico. Quem tem a potência tem a obrigação de ser rico, de espírito e de material. A prosperidade está em
N situações. Exatamente. E não apenas na conta bancária. Exatamente. Não é Tem verdade? tanta gente que tem uma conta bancária cheia e tem uma pobreza E não é de próspera. espírito. E não é próspera, né? É verdade, não tem muito a ver. E aí, vamos nesses 3, né? Porque aí tem o mais? conteúdo, tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, vamos lá. Vai vir o abracadabra, que é o poder da fala, porque abracadabra significa isso. Eu crio com a palavra. Não, vai sair um monte aí. O poder da fala. O poder da fala. Tudo é engenharia da alma. Que também pela Cabala e por outras... Sim. Por todas as filosofias. Todas as filosofias, né? A palavra ela tem um poder excepcional sobre nós. Sai até do nosso pensamento, né? E a gente cria a nossa realidade a partir daí. Que é isso, né? É o chamado... Lê aqui, o chamado. A realidade que você vive é um reflexo do seu interior. Está na contracapa do livro. O livro não está em minhas mãos ainda, mas eu tenho uma copiazinha dele aqui. Nem nas minhas. Nem na sua. Porque ele será lançado, vai chegar primeiro na livraria, né? Ele será lançado na próxima terça-feira, dia 28, aqui na Livraria Cultura, a partir das 18 horas. Das 18 às 22 horas. Vale muito a pena. Vai passear na Cultura, que é um lugar Vem gostoso. me conhecer. Vai conhecer Eu adoro conhecer meus leitores. Adoro conhecer meus leitores. E eles falam assim, nossa, eu te passei um e-mail, você respondeu, eu não acredito que você... Eu respondo todo mundo. Eu. Isso é muito bom. Você que administra suas redes sociais? Não, a gente tem um time hoje, né? Um time grande, mas esse contato eu não abro mão. É essencial. E tem seus alunos também, né? Tem os meus alunos amados, queridos. Tá muito bom. E o programa está quase terminando. E eu quero entender também uma coisa. A pergunta passou pela minha mente e foi embora num piscar de olhos, ok? Mas esse lançamento que você está fazendo, ele é transformador, ele trata dos nossos medos, mas ele também coloca a gente em contato com a nossa essência. É isso. Autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você protagoniza, mais você é você. O que mais que a gente quer na vida? Porque provavelmente aí tem medos que eu nem sei que eu tenho. Nossa, tem, né? Por exemplo, o medo de críticas, que é um medo que todo mundo tem. Medo de ser julgado. Medo de como você está sendo visto pelas pessoas. Medo da responsabilidade. Medo de perder o controle. Nossa, esse então todo mundo tem. Quem não tem isso? Quem não tem? Quando você fala do medo da velhice... Que tipos de medo? Que subtítulos? Os subtítulos da velhice. Medo de perder a beleza estética. E aí, as loucuras, né? É o que a gente vê aí, inclusive na internet. Medo de não ter mais tempo. Acabou o tempo. Não deu tempo. Não tenho tempo mais para isso, eu preciso fazer agora. Ou não faço mais. Não faz. Desiste. É o que te impacta é que a gente vai transformar em ação e proatividade. Medo de não ser mais útil. Está acontecendo isso, Já né? está acontecendo. Medo de perder as memórias. Olha, o medo da velhice, os submedos. O envelhecer requer também uma maturidade interna. Exatamente. E só envelhece quem vive. Então, vamos envelhecer. Gente, a gente ouviu falar muito disso nos últimos dias, né? Com a questão do etarismo. E eu acho que é importante a gente também prestar atenção em quem está envelhecendo ao nosso redor. Porque aí a gente também pode colaborar para que ele tenha mais vontade e aprender. Viver. E aprender também. Eu estou aprendendo muito agora. Meus pais estão com 80 anos. O que eu quero dessa história e o que eu não quero. Como eu quero envelhecer. E é muito importante a gente planejar. E muitas vezes eles utilizam algumas frases que a gente nunca imaginaria que poderia ouvir da boca deles, né? E agora o programa está acabando. Que pena. Que pena. Vamos convidar o ouvinte para te seguir, para acompanhar o teu trabalho, para ir no lançamento do livro. Por favor, o microfone é teu. Vocês podem me seguir nas minhas redes, vocês me acham em tudo que é lugar, eu estou em todos os lugares. Facebook, Sandra Instagram. Strauss, isso. com 2 S's no final. Isso, o YouTube. Certo. O YouTube é muito rico também com os vídeos que tem lá, tem tanto material. A minha vida é dedicada a isso, eu vim para isso e estou na minha missão. Que maravilha. E você coloca no YouTube vídeos explicativos por temas. Sim. Constantemente? Toda semana. Toda segunda-feira às 16 horas. Já dá para fazer uma maratona
se informar, né? Isso. Como é o trabalho da Sandra e começar a acompanhar e manda mensagem que ela responde. Respondo. Não é o lançamento do livro? Convida você, por favor. Então, terça-feira, na próxima terça, você sabe que terça, quando Deus está criando o mundo, ele fala que foi bom 2 vezes. Então a gente Por tem. isso que você queria de Exatamente, é terça-feira. cabalístico isso, né? Muito bom. Então, sessão de autógrafos na terça-feira, dia 28, a partir das 18, na Livraria da Cultura do Conjunto Nacional, aqui da Avenida Paulista. É isso mesmo, Avenida Paulista, pertinho do metrô Consolação, a gente se encontra lá. Vamos lá dar um abraço na Sandra, conheça, e a gente pode se encontrar lá também, por que não? Com certeza. Obrigada, viu, Sandra? Eu que agradeço, Um grande Samira. beijo, viu? Muito Sucesso para você. Obrigada. Um lindo trabalho que você faz. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e você às 7 horas da manhã. E segunda-feira, mais uma vez, 16h30. Um grande beijo e até lá.